Vamos aí ao estudo da função cosseno. Nós temos aí um triângulo retângulo, o triângulo AGH. AGH, um triângulo retângulo. Vamos aí um triângulo, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O segmento AH é o cateto adjacente. Como a hipotenusa desse triângulo é o raio da circunferência unitária igual a 1, então o cosseno será o segmento AH, a medida algébrica do segmento AH. Pois bem, vamos observar aí o que acontece com o cosseno aí no primeiro quadrante, de 0 até π sobre 2. No segundo quadrante, aí, ó, de π sobre 2 até π. Observe que o cosseno ele vai diminuindo no primeiro quadrante, ele continua diminuindo até -1 no segundo quadrante. No terceiro quadrante, ele vai aumentando, embora você está vendo aí ele diminuindo, mas ele está aumentando, vai tá indo de -1 até 0 e vai de 0 até 1, está aumentando. Resumindo, nós temos a seguinte informação: no terceiro e quarto quadrante, a função cosseno ela é crescente. No terceiro e quarto quadrante ela é crescente e ela é decrescente no primeiro e segundo quadrante. Anote isso aí nas suas observações. O cosseno é crescente terceiro e quarto, decrescente primeiro e segundo. Vamos observar também que no primeiro quadrante e no quarto quadrante, o cosseno ele fica à direita do ponto A, no eixo X, à direita do ponto A. Portanto, no primeiro e quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Uma função positiva no primeiro e no quarto quadrante. E ela vai ser negativa no segundo quadrante. Observe, no segundo quadrante a função cosseno vai estar à esquerda do ponto A. O segmento AH vai estar à esquerda do ponto A, então é negativa no segundo e no terceiro quadrante. Agora vamos fazer outras observações. Nós podemos obter alguns valores do cosseno de alguns ângulos notáveis, o ângulo de 0 graus, o ângulo de 90 graus. Observe que um ângulo de 0 graus, o cosseno é igual a 1. Observe que o segmento AG coincide com o segmento AH. Como AG é igual a 1, AH também é 1, isso quer dizer que cosseno de 0 é 1. À medida que nós vamos de 0 até 90 graus, que é π sobre 2, o cosseno diminui até zerar. Então, cosseno de 90 é 0, cosseno de 180 é -1, é negativo, é -1, cosseno de 180 é -1, cosseno de 270 já está, é 0. Observe que zerou, cosseno de 270 é 0 e cosseno de 360 é igual a 1. Então já podemos anotar: cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, cosseno de 180 é -1,
Cosseno de 270 é 0 e cosseno de 360 é 1. Em radiano nós temos também aí cosseno de 0, cosseno de π sobre 2, cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 0, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2, que é 270, é 0, e cosseno de 2π, que é 360, é 1. A função cosseno, ela é uma função par. Cosseno de x vai ser igual a cosseno de menos x. Exemplo, cosseno de 30 é igual a cosseno de menos 30. Vamos entender essa definição por esse seguinte processo. Vamos observar aí que formamos dois triângulos, um acima e outro abaixo. Esses dois triângulos aí, o triângulo AGH e o triângulo AHU, são congruentes, têm a mesma medida. Seus lados têm a mesma medida. Então observe que para um ângulo de 45 graus, a 45 graus, aqui negativamente, indo no sentido anti-horário, também um ângulo de menos 45 graus terá o mesmo valor AH, terá o mesmo cosseno. Cosseno é igual para um ângulo de 45 graus e um ângulo de menos 45 graus. Será igual para um ângulo de 30 graus e para um ângulo que tenha cosseno de menos 30 graus. Vamos observando aí, ó, um ângulo de 30 graus, aproximadamente aí 30 graus. Vamos aqui ter também na região, no sentido anti-horário, um ângulo de menos 30 graus que tem o mesmo cosseno. Um outro detalhe também importante, vamos aí construir uma reta paralela. Construímos uma reta paralela ao eixo X e o ponto G vamos colocá-lo aí na intersecção dessa reta com o ciclo trigonométrico, formando o triângulo congruente ao triângulo lá do primeiro quadrante, ó. E observe que esses ângulos, ou seja, o ângulo de 30 graus, 29,58, 30 graus aproximadamente, é igual a um ângulo de 150 graus, só que com um valor negativo. Observe que no segundo quadrante o cosseno tem valores negativos. Nós já vimos que o cosseno é negativo no terceiro, aliás, no segundo e terceiro quadrantes, e ele é positivo no primeiro e quarto quadrante. Observe que, ó, temos aí dois triângulos iguais, dois triângulos congruentes, só que a medida ficará com o sinal trocado. Cosseno de x é igual a cosseno de 180 cosseno de x, repetindo, cosseno de x é igual a cosseno de menos 180 menos x. Cosseno de 30 é igual a cosseno de 150. Vamos construir aí o gráfico da função cosseno. Tá aí. Vamos mostrar o gráfico da função cosseno. Vemos que ela é uma função par. Então aí está o gráfico da função cosseno. De 0 a π sobre 2 ele é decrescente. De π sobre 2 até π também é decrescente. Ou seja, primeiro e segundo quadrante a função é decrescente. No primeiro quadrante, no terceiro quadrante, que vai de π até 3π sobre 2. E no quarto quadrante, que vai de 3π sobre 2 a 2π, ela é crescente.
ela é positiva no primeiro e quarto quadrante e ela é negativa no segundo e terceiro quadrante. Acabamos a nossa aula e até a próxima. Espero que você tenha entendido.